Bom, vocês já devem estar visualizando a minha tela aí, né, pessoal? Dá uma confirmada para mim, por favor. Beleza. Bom, pessoal, outro recado, né, como a gente tem feito, essas aulas elas são gravadas e eu disponibilizo para vocês o link depois, ok? Como eu já tinha dito, o processamento é feito na própria RNP, então isso às vezes demora, questão de dentro de uma semana ele fica pronto, tá? E assim que ficar pronto eu vou colocando no YouTube e passando o link para vocês, ok? Beleza. Pessoal, então vamos lá. Hoje, né, o nosso assunto são protocolos de comunicações de rede. Tá? O capítulo 3 trata um pouco dessa questão, né, das regras, né, que regem a comunicação em tecnologias de redes. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tá? Questões de padronização, né, regras de comunicação, protocolos e padrões, como que os dados se movem na rede. Tá ok? Então esse é o tema aí da nossa aula de hoje. Tranquilo, pessoal? Vocês conseguem enxergar o ponteiro do meu mouse, né? Quando eu aponto aqui em determinadas imagens e tudo mais, vocês conseguem enxergar, não conseguem? Só para eu ter certeza aqui. Sim, né? Tá. Beleza, então. Pessoal, então olha só. O que é uma comunicação, né? A gente usa muita analogia, né, entre duas pessoas conversando, né? Porque olha só, entre você, imagina você e uma segunda pessoa, entre você começar a falar com uma pessoa, né, e estabelecer um diálogo, a gente parar para pensar logicamente, tem algumas etapas, né? Então, por exemplo, antes de você falar, você imagina, né? Mesmo que seja uma fração de segundos antes, você primeiro pensa naquilo que você está falando, você vai falar e depois você transmite, né? Então, a mensagem ela é gerada, né? Se a gente imagina ela. Depois que a gente tenha já a mensagem pronta para ser transmitida, né? Vai para a seção do transmissor aqui, onde a gente vai usar algum tipo de sinal para transmitir, né? Que no caso mais comum a gente usa fala, né? Um sinal de voz. Esse transmissor vai usar algum meio físico para transmitir o sinal. No caso da voz, né, a gente usa o espectro mesmo, né? É o air, né? Então o meio de transmissão aqui é o air. E para que a outra pessoa entenda a mensagem, ela tem que ter um receptor, no caso o ouvido, né? Que entende o sinal que é transmitido e remonta a mensagem no destino, né, que foi gerada na origem. Certo? Concordam comigo? Tem sempre essas etapas. Tá? Você gera a mensagem, transmite ela usando algum sinal, e essa transmissão ela vai por algum meio de transmissão. Do outro lado, tem que ter alguém recebendo esse sinal para poder decodificar, né, e montar a mensagem que foi enviada. É assim que funciona. Né? Então, para a gente estabelecer essa comunicação, como eu disse, a gente tem algumas regras que têm que ser seguidas. Né? Então, vamos ver, por exemplo, a gente tem que ter um emissor e um receptor identificados. Eu tenho que saber para quem eu estou transmitindo. Né? Imagina você parado no meio de uma rua, com muitas pessoas em volta, você começa a falar aleatoriamente. Né? A comunicação vai existir? Vai, mas ela vai ficar meio confusa naquele instante, né? Porque você não sabe para quem você está falando, as pessoas passam, olham, falam, pô, esse cara está falando comigo, não está, né? Acabou meio louco, está falando sozinho, né? Então a gente sempre tem que ter um emissor e um receptor identificados. Né? Em alguns casos vai ser um receptor e um transmissor no receptor. Em outros casos, um transmissor e vários receptores ouvindo aquilo.
Mas a questão é que a gente tem que ter a identificação, né, de origem e destino, tá? Mesmo que o destino seja várias pessoas, a gente tem que saber disso. Outra questão, o acordo sobre o método de comunicação. Como que a gente vai estabelecer a comunicação? No caso de pessoas, né, se vai ser cara a cara, se vai estar perto da pessoa, ou se vai ser por telefone, não vejo, mas eu transmito sua voz, por carta, né, imagem, né, é outra regra que tem que ser estabelecida. Outra questão, língua e gramática comum. Se a gente tiver um cara aqui falando inglês, né, e o outro aqui falando em japonês, e um não conhece o idioma do outro, essa comunicação pode até chegar do outro lado da informação, mas ela não vai ser decodificada de forma correta. Não é verdade? Outra questão, velocidade e ritmo de transmissão. Você pega um cara que fala muito rápido, né? Rápido demais a ponto do receptor. Isso quer dizer o quê? Que o fluxo aqui não está regulado. A pessoa está falando mais rápido do que o outro consegue entender, né? Outra questão, requisitos de confirmação ou recepção da informação. A pessoa confirmar para você que está entendendo. Por exemplo, fazendo sinal de positivo com a cabeça, né? Ou só o fato de você ver a pessoa, né? E você consegue perceber que ela está entendendo. É que às vezes você está conversando com a pessoa está longe, né? Você olha, você sabe que a pessoa está viajando, então não está ouvindo o que você está falando. Apesar de estar recebendo a informação. Então essas regras, né, que a gente tem numa comunicação comum entre duas pessoas, por exemplo, a gente tem essas regras também em redes de computadores, ok? Em comunicação de dados. Então, se a gente olhar aqui, né, aumentar um pouco a lupa aqui entre esse processo de comunicação, a gente vai ver que tem a origem da mensagem. No nosso caso, vamos imaginar a nossa cabeça, né? Então você pensa numa coisa que você quer falar. A gente tem um codificador, que é pegar aquela mensagem que até então é abstrata, está na nossa cabeça, então vai codificar de uma forma que pode ser transmitida, né? De uma forma física, vamos assim dizer, né? E essa transmissão vai passar por um meio, que é o canal de transmissão. Esse meio pode ser um meio guiado e não guiado, né? Um meio guiado é por fios, seja de cobre, fibra óptica, e o meio não guiado é quando a gente usa difusão, né? Ondas eletromagnéticas e tudo mais. Do outro lado vai ter um receptor que vai receber esse sinal, o decodificador que vai decodificar esse sinal para gerar a mensagem que foi transmitida, né? Na origem, vai remontar ela no destino. Tranquilo até aqui, pessoal? Podemos continuar? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vocês vão mandando no chat aqui que a gente vai discutindo, ok? Então, beleza, vamos lá. A essas regras, né, a gente chama de protocolos, tá? A gente vai falar mais à frente, mas protocolos nada mais são do que regras, certo? Então eu tenho um protocolo de rede. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles vão usar, imagina que eu tenho dois dispositivos. Para que eles conversem, eles têm que falar usando as mesmas regras. A esse conjunto de regras a gente chama de protocolos, tá? Por isso que os dispositivos, independente da marca deles, eles conseguem manter um diálogo, porque eles usam protocolos. Regras são comuns a eles, né? Então, a gente tem, por exemplo, o protocolo TCP, que é um protocolo de transporte. Ele é um padrão, um protocolo, né, que é usado por todos os dispositivos, né? Falando em nível de transporte. Então, os aplicativos que a gente usa, todos usam TCP, então todo mundo consegue conversar entre si. É como se eles usassem a mesma língua, né? Todos trabalhassem em português. Então, quer dizer que todo mundo entende todo mundo, tá? Então, por exemplo, né, uma regra aqui com relação à formatação e envio, encapsulamento da mensagem. Vamos usar o exemplo de correios, né? Quando você vai enviar uma carta pessoal para alguém, né, se é que hoje dificilmente a gente usa, né, mas é um exemplo bem clássico aqui, o que a gente tem que ter? Um identificador do destinatário, né, para quem que a gente está enviando,
Se você não colocar isso na carta, você não consegue enviar, né? Dentro da carta vai ter uma saudação ou cumprimento, né? Antes de você começar a falar, você geralmente cumprimenta a pessoa, né? Manda alguma informação de identificação, né? Prezado, senhor, tal, né? Vai ter o conteúdo da mensagem, que é a informação que você está enviando. Uma frase de encerramento dentro da carta, né? Você sempre tem começo, meio e fim, né? E outra informação também é o remetente, quem está enviando, né? Então essas informações aqui são informações básicas que tem que ter em uma carta, não é verdade? Você vai lá, coloca no correio, e aí para você tanto faz, você não importa se a carta foi por caminhão, foi por moto, foi por navio, né? Você colocando essas informações, você espera que ela chegue no destino, certo? Então, regras, né, quando a gente começa a falar de protocolos, nada mais é do que esse conjunto de regras, né, que tem que ser seguidos para que funcione aquela comunicação, né? Então, para enviar uma carta, a gente tem um protocolo. A gente tem que colocar o destino, quem está enviando, né? Dentro dela a gente tem que colocar o que a gente quer enviar, né? Então isso é um protocolo. No caso de redes, né? No caso nosso de transmissão, a gente tem um problema, não, né? Na verdade não é um problema, é uma característica. As informações que a gente transmite pela rede, elas não são enviadas de uma só vez, né? Por exemplo, você pega aí um vídeo, né, de 2 GB, por exemplo. É uma informação de um tamanho bem considerável, bem significativo, né, 2 GB. Quando você transmite isso pela rede, esses 2 GB não são colocados dentro de um pacote, né, como se fosse um envelope, e enviado pela rede. Ele é segmentado. O que isso quer dizer? A transmissão em uma rede, ela é transmitida em pequenos quadros, e cada quadro tem uma capacidade, né, máxima. Então, aqueles 2 GB, eles vão ser divididos em vários quadros que vão percorrer a rede. Quando todos esses quadros chegarem do outro lado, no destino, eles são remontados na sequência e você tem a mensagem original. Tá? Isso a gente chama de segmentação. Uma imagem, um vídeo, enfim. Ela é segmentada, picotada, e esses pedacinhos são transmitidos de forma individual pela rede. Quando eles chegam lá do outro lado, eles são remontados e você tem a mensagem original, certo? Então, né, isso é o que a gente chama de segmentação. Cada segmento, cada pedacinho da informação é colocado dentro de um quadro diferente, com as informações, endereço, tudo normal, tudo, né, completo, e isso é enviado pela rede. Então imagina, você tem um vídeo, ele é quebrado em 10 quadros, cada quadro é transmitido como uma informação individual, certo? Com endereço de origem, destino, tudo mais. E esses quadros são esperados no destino, quando eles chegam, eles são colocados em sequência e você consegue remontar a mensagem original, ok? Outras regras que a gente tem para uma comunicação de dados, né, é com relação ao método de acesso, controle de fluxo. Acesso, pessoal, é o seguinte: a gente tem o controle de acesso ao meio, né? Usando de novo o exemplo nosso da conversação. Quando a gente está numa sala cheia, imagina eu dando aula para vocês, né, fisicamente, eu falando e vocês numa sala de aula. O que é o controle de acesso ao meio? O meio nosso em uma sala de aula é o AIR, certo? Então eu estou falando, estou usando o meio de transmissão que é o AIR. Quando eu estou falando, os alunos geralmente ficam em silêncio. Concordam comigo? Para que todos me ouçam. Quando alguém quer falar alguma coisa, fazer uma pergunta, geralmente a pessoa, se for educada, né, levanta a mão
eu vou perceber que a pessoa quer falar, então eu vou parar de falar, ou seja, deixo de usar o meio e passo a vez para a pessoa que levantou a mão. Daí ela vai falar, né, o que ela quer falar, usando o meio, que é o where. Ela terminou, eu assumo novamente. Então a gente controlou o acesso ao meio, a gente usou um protocolo, uma regra. Quando eu estou falando, ninguém fala. Quando alguém quiser falar, sinaliza, eu paro de falar e a pessoa assume o meio. Isso é o controle de acesso ao meio. Ok? Porque se não tiver isso, imagine eu falando, os alunos começam a falar junto, tudo vira uma bagunça, né? E ninguém entende nada. É exatamente assim que acontece nas redes de comunicação. A gente tem um meio que geralmente é compartilhado e a gente tem os protocolos de acesso ao meio que eles agem, né, definindo quem vai usar o meio. Ah, essa máquina está transmitindo, então as outras esperam. Ah, parou de transmitir? Então a outra envia. Porque isso evita colisões e perdas de transmissão. Controle de fluxo é aquela ideia de uma pessoa falar muito rápido a ponto de outra não entender. Né? Então, se você tem um transmissor que é muito rápido, um receptor que é muito lento, você vai ter um problema ali de fluxo. Provavelmente o receptor vai ser inundado de informações, né? Vai começar a ter perda de informação porque ele não consegue processar a quantidade de informações que o transmissor envia. Né? E o tempo limite é o tempo que você fica esperando por uma resposta. Né? Todo quadro ele tem um tempo limite. Você espera por um determinado tempo. Se naquele tempo ele não chegar, você assume que ele não vai chegar mesmo. Né? Aí pede para reenviar ou alguma coisa do tipo. Com relação à entrega da mensagem, né, você imagina que você quer transmitir uma informação. A gente tem 3 tipos, né, de comunicação. A gente tem a comunicação unicast, que é quando eu transmito de 1 para 1, certo? Então, imagina, eu tenho 2 dispositivos, um transmite para 1. Né? Então, eu tenho transmissor A, receptor B, eles trocam informações entre eles. É uma comunicação unicast, tá? De 1 para 1. A comunicação multicast é quando eu envio de um aparelho para vários, mas não para todos dentro de uma rede, para um grupo. Imagina que você tem uma rede com 10 computadores e você envia uma mensagem para um grupo de 3 computadores. Então não é nem de 1 para 1, mas também não é para todos na rede. É para um grupo de dispositivos. De multicast, quando eu envio para um grupo dentro de uma rede. E o broadcast é quando eu envio para todo mundo. Imagina que eu tenho 10 máquinas na rede e eu transmito informação para todo mundo. Tranquilo? Bem simples, né? Unicast é de 1 para 1. Broadcast é para todo mundo da rede. Todo mundo que faz parte da rede recebe. E o multicast é o meio termo. É quando eu transmito para um grupo de usuários, né? Dentro de uma rede. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida com relação aí? Tá falando um pouco aí? Bom, pessoal, enfim, essa questão da internet é complicada, viu? Porque pode ser aqui, pode ser aí, mas enfim, o que uma forma, assim, uma garantia que a gente tem que isso vai ser corrigido é o seguinte: essa aula está sendo gravada. Na gravação, o áudio fica perfeito, tá? Então depois, caso tenha picotado para algum de vocês aí, na própria aula, depois que eu disponibilizar o link da gravação, aí lá vai estar perfeitinho, não vai ter falha, tá? Beleza? Não, mas vocês podem ir perguntando caso falhe, porque eu vou repetindo, mas é só para garantir para vocês que vocês vão ter acesso depois na aula ao vídeo contínuo, tá? Se aqui não ficar picotando muito e tal, na aula gravada vai estar certinho. É engraçado porque para alguns não fica ruim, para outros fica. Então isso aí é complicado mesmo, gente. Não tem como garantir, né?
É. Bom, pessoal, vamos indo aí. Tá, pessoal, enfim, tá melhor? Vocês estão me ouvindo? Agora eu fiquei em silêncio um tempo mesmo, não cortou não. Oi, pode falar, Augusto. Como assim a Cisco, Augusto? Ah, tá. Não, Augusto. Ah, essa plataforma aqui não é da Cisco, essa plataforma é da RNP, né? São coisas distintas. Tá? A gente já entrou em contato já com a RNP já e é padrão deles lá. Isso, não tem como alterar. Tá? Tem como alterar, não. É o tempo que eles gastam mesmo para processar o vídeo lá. Ok? Beleza. Vamos continuar aqui então, pessoal. Então, os protocolos de rede. Como eu disse, protocolo de rede nada mais é do que são regras, tá? Que são padronizadas e todo mundo segue aquelas regras. Né? Então, a gente tem protocolos, né, de todos os níveis e essa padronização é que faz com que a gente consiga, né, vários fabricantes conseguem desenvolver equipamentos que conversam entre si, porque eles usam as mesmas regras para estabelecer a comunicação. Tá? Então, os protocolos, as regras, né, de rede, dizem como que a mensagem é formatada ou estruturada, né, como que os dispositivos de rede compartilham as informações, né, de caminhos, de rotas com outros dispositivos, né, como e quando as mensagens de erros são passadas entre os dispositivos, né, o estabelecimento de sessões de transferência de arquivos, de dados de forma geral. Né. Então, os protocolos de rede dizem respeito a todas as etapas, né, de comunicação de dados. Né? Então, quando um dispositivo se comunica com o outro, existem vários protocolos em uso, tá? Em vários níveis. Desde níveis mais baixos, que estão mais próximos ali a questão física, né, de sinais sendo transmitidos e tudo mais, até níveis mais altos que estão mais próximos do usuário, tá? Como os aplicativos que ele está usando. Isso, todas essas etapas, né, para que seja estabelecida uma comunicação, usam protocolos. Tá? Como é que está aí, pessoal? Melhorou um pouco? Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Beleza. Vamos dar seguimento aqui então. Por exemplo, a gente vai ver aqui, né, que a gente tem a comunicação em camadas, dividida em camadas. Como eu disse, desde a parte mais baixa, quando a gente fala mais baixa, a gente quer dizer mais próximo de hardware, né, até a parte mais alto nível, que é em nível de aplicação. Tá? Então, por exemplo, você está usando o seu Gmail. Você está trabalhando com o seu navegador ali diretamente, você está trabalhando em alto nível. O que isso quer dizer? Nível de usuário. Né? Então, você está usando a própria aplicação. Quando você transmite uma informação, você envia um e-mail, por exemplo, esse e-mail vai passar por uma série de processos até chegar na parte física. Aquele e-mail que antes era uma mensagem abstrata, que está só no seu computador, ele vai ser transformado em bits físicos. Como assim bits físicos? Sinais elétricos, né? Ou sinais ópticos, né?
Então, uma informação que começa abstrata dentro do seu computador, uma informação lógica apenas, ela, depois de uma série de processos, vai se transformar em uma coisa física mesmo, né? Um sinal elétrico, um sinal óptico, um sinal de radiofrequência, que vai percorrer um caminho até chegar no seu destino, e depois vai acontecer o processo inverso. O sinal físico vai sendo remontado até chegar em nível de aplicação novamente. Tá? Então, por isso que a gente tem protocolos de aplicação, que a gente chama, por exemplo, o HTTP, que são as páginas web, protocolos de transporte, que é um nível abaixo da aplicação, né, que controla ali a questão da segmentação e tudo mais, o protocolo da internet, que é o IP, que a gente vai ter as informações de endereçamento, até cair nos protocolos de acesso à rede, que aí é mais baixo nível, são os equipamentos mesmo, né? O enlace de transmissão, que são todos os dispositivos intermediários que vão ser por onde a informação vai passar desde a origem até o destino, né? E a parte física, que são os sinais que vão ser usados, ok? Então tem uma série de protocolos que são utilizados hoje em dia, tá? O que a gente usa, né, na internet é a pilha TCP/IP. Todos vocês devem ter ouvido isso, né, em algum momento. Onde a gente tem protocolos de aplicação como HTTP, DNS, DHCP, FTP, SSH, Telnet, enfim, uma série de protocolos de aplicação. Na camada de transporte, a gente tem basicamente TCP e UDP. Na camada de rede, que é endereçamento, a gente tem o protocolo IP, né, e alguns protocolos de controle, né, como o ICMP, por exemplo. E na camada de acesso à rede estão as tecnologias de rede que a gente tem hoje, como, por exemplo, a Ethernet, né, que é o protocolo de rede local mais utilizado, a TM, né, Point Protocol, Frame Relay, e outras, né, tecnologias, a DSL, que fazem a parte de acesso à rede, a parte de equipamento e parte física. Tá? E quem que define esses protocolos? Da onde surgiu isso? Tá? A gente tem na nossa área, na área de redes, né, vários órgãos de padronização. Tá? Então, por exemplo, a gente tem o I3E, tem a EI, a TIA, né, a IANA, que controla a distribuição de endereços IP, o ITU, que tem ITU-T, que é da área de telecomunicações, o IETF. Né? Esses órgãos de padronização criaram a grande maioria dos padrões de rede que a gente tem hoje. Então, por exemplo, o I3E. Alguém aqui já ouviu falar do I3E? Deixa eu ver com vocês aqui. Quem é da área de exatamente, né? Na verdade, assim, o I3E, se a gente for falar, é o mais importante da nossa área, a área de computação, engenharia elétrica, né, e tudo mais. Exatamente, né? O I3E, né, o grupo mais famoso do I3E é o grupo 802, como o Dani acabou de falar aí, né? O grupo 802, ele foi criado, para vocês terem uma ideia, ele chama 802 porque ele foi criado em fevereiro de 1980. Então, mês 2 de 80. E esse grupo, ele está ativo desde então. Então, os padrões de redes mais conhecidos que a gente tem, né, 802.3, né, que é a Ethernet, 802.2, que é a DLC, 802.11, aí, como o Dani falou, né, as redes sem fio, Wi-Fi, 802.16, que é o IMAX, enfim, o Bluetooth, todas essas tecnologias que a gente usa foram padronizadas pelo grupo de 3E, o 802. Né? Então, esses órgãos aqui de padronização que eu citei, né, eles são os players aí que regem, né, a maioria dos padrões de redes que a gente tem. Né? Por exemplo, o I3E,
São 38 organizações, 130 periódicos, né? Na nossa área, né, publicar no I3E é o que há, né? Porque é o mais reconhecido, né? A gente tem 1.300 conferências por ano, 1.300 padrões de projetos, mais de 400 mil membros. É o maior grupo, né, de profissionais do mundo. Está em 160 países. Né? Os periódicos, por exemplo, a gente tem aqui na América Latina, a gente tem só um periódico do I3E, que é o I3E Latin America Transactions. Né? Inclusive, é uma revista muito boa, né? O pessoal gosta bastante de publicar nela e tal. Então, esses órgãos de padronização, eles são responsáveis pelos padrões de rede. E aí, pessoal, uma coisa importante de falar é a importância da padronização no mundo das telecomunicações ou de redes. Né? É graças à padronização que a gente está no nível que a gente está hoje. Né? Se cada fabricante, por exemplo, imagina a Tricom e a Cisco, cada um fizesse um padrão de rede para eles. Ah, não, o meu padrão é melhor, eu vou usar o meu padrão. E o outro pensasse da mesma forma. Existiriam vários padrões de indústria, né, na indústria, e, por exemplo, o equipamento da Cisco não se comunicaria com o equipamento da Tricom. Correto? Então a gente não teria o que? Interoperabilidade entre equipamentos de diferentes fabricantes. Quando o pessoal começou a se unir e padronizar, aí a gente começou a ter o quê? Produção de equipamentos em larga escala, interoperabilidade entre diferentes fabricantes. E aí, todo mundo pensando da mesma forma, seguindo o mesmo padrão, o negócio foi encaminhando. Né? Então isso começou desde lá da criação da Ethernet, lá com a rede Aloha, lá atrás com a Abramson. Né? Depois a Xerox lá criou uma rede local, que depois acabou virando a Ethernet. Enfim, tem toda uma questão histórica aí. Mas o fato é que a padronização fez com que todo mundo seguisse o mesmo rumo. Né? Até na área mesmo de infraestrutura. Né? Quando a TIA lá começou a criar os padrões de cabeamento estruturado, a gente começou a tudo convergir para uma mesma estrutura para vários tipos de dados sendo transmitidos, que é o que a gente tem hoje, né? Você estrutura bem lá a sua rede, né? Faz um cabeamento estruturado, seguindo as normas certinho, você consegue pegar qualquer tipo de informação na mesma infraestrutura. Antes a gente tinha o quê? Uma rede para telefonia, outra para dados, outra para circuito fechado de segurança, né? De câmeras. Hoje não, hoje a gente tem uma infraestrutura só, você consegue trafegar qualquer tipo de dados. Isso graças à padronização. Né? Então, assim, esses órgãos têm muita importância, né? Tem um peso muito grande aí no desenvolvimento das tecnologias de comunicação de dados. Tá, ok? Isso é importante a gente saber e reconhecer isso. Outro órgão, né, que é muito conhecido, que é a ISO, né, que padroniza não só coisas na área de computação, mas em todas as áreas de conhecimento, A ISO foi o primeiro órgão a dar um passo no caminho de padronização de redes. Ela criou o modelo OSI, que a gente chama, né, que é Open System Interconnection, né, interconexão de sistemas abertos. Ela criou um modelo em camadas, né, que foi o primeiro passo no sentido de padronização. Então, foi um padrão que, na prática, acabou não pegando, mas até hoje a gente estuda ele. Né? Por quê? Porque foi a partir dele que a gente criou o protocolo TCP/IP, que é o que a gente usa na internet hoje em dia. O que é essa divisão em camadas? Ele divide, né, em várias camadas que atuam na comunicação em rede. Então a gente tem a camada de aplicação, que é a mais próximo do usuário. Né? Como eu disse lá, você está usando o seu navegador, uma aplicação, você está próximo do usuário. Até a camada física, que está lá embaixo, quando você está já em nível de hardware, em nível de sinais. Então, ela dividiu lá em 7 camadas,
né? Onde você tinha a camada de aplicação, que é o processo da rede para o aplicativo. Depois tinha a apresentação, que envolvia a parte de criptografia de dados, né? Codificação, e a gente tem várias formas de codificação, né? Unicode, ASCII2. Então essa camada era responsável por isso. Sessão, que era para estabelecer sessões, né, diálogos entre os aplicativos. Isso era chamado de camada de host, junto aqui com a camada de transporte, que tratava da comunicação fim a fim, entre origem e destino. Né? Então, essas 4 camadas aqui, ó, a gente chama de camadas de host, porque tratam da comunicação em rede no próprio dispositivo do usuário. Né? E essas outras 3 aqui, que são a mais baixo nível, como camadas de meios, ou seja, você tem a camada de rede, que é responsável pelo encaminhamento das informações, né? Roteamento, por onde vai passar a informação para chegar no destino. O enlace de dados, que é a camada que trata da comunicação ponto a ponto, né? Ou seja, eu vou enviar uma informação daqui até São Paulo. É a camada de enlace que trata da comunicação entre todos os dispositivos que são adjacentes, ou seja, que são fisicamente conectados, daqui até São Paulo. E a camada física, que é responsável, né, pela transmissão efetivamente. Né? Quando o dado deixa de ser uma coisa lógica e passa a ser um sinal. Tá? Tranquilo? Isso aqui a gente vai ver mais à frente, que fica mais claro, mas é importante vocês guardarem isso. Essa comunicação em camadas é realmente como funciona uma comunicação em redes. Tá? O processo de comunicação de dados passa por uma comunicação em camadas. A gente vai ver isso mais à frente. Tá? Então, olha só. Aqui em cima, ó, vocês estão vendo aqui, enquanto a gente está perto do usuário, a gente está trabalhando com dados. Certo? Dados propriamente ditos. Quando vai para a camada de transporte, ou seja, para ser transmitida aquela informação que está no meu computador, a gente passa a segmentos, porque lembra que eu falei da segmentação? Esses dados aqui geralmente são muito grandes, eu não consigo transmitir de uma só vez. Eu tenho que quebrar ele em vários segmentos, certo? Para que eles possam ser transmitidos. Cada segmento vai dentro de pacotes, esses pacotes carregam endereçamento, quem está enviando, para quem está enviando. Esses pacotes são enfiados, colocados dentro de quadros, como se os quadros fossem caminhões que enviam vários pacotes. Né? Então, um quadro tem uma capacidade lá, sei lá, de 10 pacotes. Então, ele espera ficar chegando pacotes. Quando ele enche, esses quadros, então, são transmitidos pelo meio de transmissão. Né? Então, eles são transformados em bits. Quando chega do outro lado, no destino, vão chegar bits, os bits são remontados, formam quadros, dos quadros são retirados os pacotes, dos pacotes são retirados os segmentos, e você tem de volta os dados. Tá? E a gente chama de processo de encapsulamento e desencapsulamento, como se fossem os correios lá. Tá? Estão ouvindo aí, pessoal? Tá bom agora? Tá cortando menos, né? Beleza. Então, esse, pessoal, é o processo que a gente chama de encapsulamento e desencapsulamento. Né? Então, olha só. Vamos dar sequência aqui. A gente tem outros padrões de indústria, né? Como eu disse, a gente tem vários órgãos de padronização, a EIA e a TIA, que criaram o padrão EIA-TIA 568, né, que hoje a gente está no 568C, que dita as normas de comércio estruturado para infraestrutura em prédios comerciais, né, ou instalações genéricas, a ITU-T, que é padronização na área de telecomunicações, e vários outros. Né? Por que foi criado esse modelo em camadas? Né? Pessoal, olha só, qual que é a vantagem disso? Deixa eu voltar, deixa eu ver se eu acho o modelo em camadas aqui. Olha só, qual que é a vantagem do modelo em camadas? Cada camada é responsável por uma parte do processo de comunicação, certo? Então, por exemplo, a camada de rede,
é responsável pela determinação de caminho e endereçamento lógico, que é o protocolo IP na internet. Então, olha só, como é atributo da camada, atribuição da camada de rede fazer isso, nenhuma outra camada vai fazer esse serviço. Só a camada de rede. Com relação à conexão e confiabilidade, né, fim a fim entre origem e destino, é só a camada de transporte que faz isso. Nenhuma outra camada. Ou seja, eu peguei o processo de comunicação de dados, né, e dividi em pequenos processos, né, dividi isso em camadas. Cada camada faz uma pequena parte do processo de transmissão. Com isso, o que acontece? Se eu tenho um problema, por exemplo, no encaminhamento de mensagens na rede, eu sei que o meu problema é na camada de rede. Eu consigo isolar o problema, né? É endereçamento, eu vou ver então as configurações IP e tudo mais. Outra questão, para eu desenvolver um protocolo novo, uma regra nova, por exemplo, no meu mestrado, por exemplo, eu desenvolvi um protocolo de roteamento para redes de sensores sem fio. Eu trabalhei aqui na camada de rede. Não interessa para mim as outras camadas. Eu só tenho que trabalhar aqui e desenvolver uma regra para a camada de rede, né, de uma forma que ela passe as informações que a camada de transporte precisa e que a camada de enlace precisa. Então eu não me preocupo com essas outras camadas. Eu consigo focar só nessa camada. Então, uma das vantagens, né, de usar o modelo em camadas é isso. Cada camada tem a sua funcionalidade e com isso eu consigo visualizar melhor o processo de comunicação e trabalhar parada em cada um desses processos, né? Então, até a manutenção de uma rede fica facilitada, o desenvolvimento de novas tecnologias é facilitado, né? Porque não é um bloco gigante com várias funções, né, o processo de transmissão. São as camadas trabalhando em conjunto, cada um com uma tarefa específica. Certo? Então eu consigo isolar melhor os problemas na hora de desenvolver novas tecnologias, eu consigo focar em determinadas situações, né? Então isso são alguns dos benefícios do modelo em camadas. Desculpa, pessoal. Tranquilo aí? Essa questão da comunicação em camadas é facilmente, a gente consegue provar isso na prática. Eu sempre que eu dou essas aulas, né? Porque assim, pessoal, essa questão aí dos modelos, modelo OSI, modelo TCP/IP, independente do nível que você vai estudar redes, independente do nível, seja em graduação, técnico, mestrado, doutorado, você sempre vai estudar redes seguindo a comunicação em camadas, tá? Então, na graduação a gente vê assim, no mestrado a gente estuda em camadas, no doutorado a gente estuda em camadas, né? Qualquer disciplina de redes que você for fazer, primeira coisa, o professor vai relembrar, então a gente tem aqui o modelo em camadas, esse protocolo aqui atua em tal camada, né? Por quê? Porque é assim que realmente funciona. Se a gente pegar, e a gente vai fazer esse teste depois, um Wireshark, né, que é um sniffer de rede, um analisador de rede, e a gente capturar informações que estão trafegando, a gente vai ver que a informação que a gente capta está estruturada em camadas. Tá? Então, é uma teoria que é muito prática. É realmente assim que as coisas funcionam. Tá? Então, vamos dar seguimento aqui. Então, esse é o modelo de referência OSI. Certo? Tem 7 camadas. Aplicação, apresentações, né, que trabalha com dados. Então, nesse ponto aqui, vamos imaginar que você está trabalhando com uma imagem, uma foto. Nesse ponto aqui, nessas 3 camadas, você está trabalhando com a foto em si. Quando você vai transmitir ela, né, a partir do momento que você decide transmitir, vai passar para a camada de transporte, aí você vai quebrar essa imagem, que era um arquivo só, você vai quebrar em vários segmentinhos, certo? Cada segmento desse, né, vai ser colocado dentro de pacotes que tem endereçamento, né? Então, já que você vai enviar, você tem que colocar quem está enviando para quem está enviando. Esses pacotes são colocados dentro de quadros,
como se fossem caminhões que vão ser responsáveis por transmitir a informação. E esses quadros, por fim, caem no meio físico. Vão ser representados, né, usando algum tipo de sinal, certo? Então a comunicação é assim, ó. Você começa aqui na aplicação, os dados eles vão percorrer essas camadas, vão para o destino. Quando chegam no destino, elas fazem o processo inverso. São recebidos na camada física, vão sendo desencapsulados até chegar na aplicação novamente. Tá? É como se eu pegasse uma imagem, fosse processando ela cai na camada física. Quando chega no destino, eu vou reprocessando elas. Pego em bit, vou transformando em quadro, de quadro eu transformo em pacote, de pacote em segmento, agrupo todos os segmentos e remonto os dados. Tá? Então, logicamente, assim, é um processo muito simples. E funciona bem por conta disso, porque realmente é muito simples. Tá? Então, esse aqui é um modelo OSI de 7 camadas, que é um modelo de referência. Tá? O que é isso de referência? Na prática, não é assim que funciona. Certo? O modelo que a gente tem hoje em funcionamento, que é o modelo da internet, é o que a gente chama de modelo de referência TCP/IP. Tá? Que é um modelo de 4 camadas. 4 camadas. Alguns autores usam 5. Tá? Aqui no acesso à rede, em vez de ser uma camada só acesso à rede, eles mantêm enlace e física. Como é aqui, ó, enlace de dados e física. Né? Então, na verdade, eles só agrupam essas aqui como camada de aplicação. Essas 3 aqui seriam a camada de aplicação. E ficaria essas outras 4. Aqui, né, o material a gente está usando 4 camadas. Então, a gente tem a camada de aplicação, que agrupou isso tudo aqui em uma camada só. Né? Então, aqui, a aplicação representa dados para o usuário, além do controle de codificação e de diálogo, que era a função dessas outras camadas de apresentação e inserção. Então, eles agruparam isso tudo numa camada só de aplicação. Transporte, né, que vai ser responsável pela comunicação entre o dispositivo de origem e destino. A camada internet, que vai achar o caminho, né, para onde que eu vou enviar as informações. E a camada de acesso à rede, que controla, né, a parte física, a parte de hardware, e é o padrão de acesso à rede, né, o tipo de tecnologia que eu estou usando. Certo? Então é um modelo de 4 camadas. Esse aqui é o modelo real. É o modelo que a gente usa hoje. Ok? A comparação está aqui, ó. Aquilo que eu disse. No modelo O, a gente tem essas 3 camadas que tratam de dados. E foi agrupado essas 3 em uma só, que é a aplicação. Certo? Então essas aqui foram extintas, mas as funções delas foram agrupadas aqui na aplicação. Transporte continua transporte. Rede é a internet, é a mesma função. E enlace de dados e física foi agrupada em uma, que é acesso à rede, que trata das 2 funções, né? Desde a parte de transmissão mesmo, né, dos dados e sinais, até a parte de controle, né, de comunicação entre dispositivos que estão fisicamente conectados. Tranquilo, gente? Pessoal, novamente, só um esclarecimento. Aqui eu estou fazendo um resumo, né? No material, na hora que vocês forem seguindo aí no capítulo 3, aí tem várias ilustrações e tal, né? Então é mais amigável ainda no material do que adiantar para vocês o conteúdo aqui de uma maneira mais genérica, tá? Mas no material do curso aí vocês vão ter mais exemplos e tudo mais, ok? Então, olha só. O que é encapsulamento de dados? É aquilo que eu falei para vocês, né? Você começa aqui, ó. Reparem só. A gente começa com os dados de e-mail. Imagina que você quer enviar um e-mail, né? Então você está mexendo no seu navegador lá, bonitinho. Isso aqui você está na camada de aplicação, que está mais próximo do usuário, certo? Você está mais perto da camada de aplicação. Quando você envia uma informação, aqui você está trabalhando com dados, ó, camada de aplicação. As cores aqui estão indicando as camadas, ó. Aplicação, transporte, internet e acesso à rede, ok? Então a legenda aqui é essa.
Então, na camada de aplicação, você está trabalhando com os dados, propriamente ditos. Né? Quando você envia esse e-mail, que era uma informação só, vai ser quebrado em vários pedacinhos, né? Vai ser dividido. E olha só, na camada de transporte, cada um desses pedacinhos, a esses pedacinhos vão ser adicionadas algumas informações que são informações que não é o usuário que coloca, é a própria tecnologia. Que a gente chama isso de cabeçalhos, ou de PDUs, que significa Protocol, Data e Unities, unidade de dados de protocolos. O que é isso? É o seguinte, aqui quando você está no seu e-mail, você está trabalhando com os seus dados, tudo bonitinho, né? Quando você envia, esses dados vão ser segmentados e a tecnologia que você está utilizando, ela que vai ser responsável por transmitir a informação. Isso aqui é transparente para o usuário. O usuário não vê nada disso aqui. Né? Para o usuário não interessa se foi quebrado em 20 segmentos, em 1000 segmentos. O usuário não quer saber disso. Quem faz dessa parte para baixo aqui são os equipamentos. É a própria tecnologia que a gente está usando. Então, olha só, na camada de transporte, cada um desses segmentos, a eles são adicionados o que a gente chama de cabeçalhos, que são essas informações de controle que a própria tecnologia adiciona. Né? Então, por exemplo, na camada de transporte, a gente vai ter o cabeçalho de transporte, que são informações de controle que a própria tecnologia adiciona para ela funcionar. São informações que ela usa, que a tecnologia usa para ela funcionar. Não tem nada a ver com o usuário aqui, certo? Então, por exemplo, na camada de transporte, ele vai colocar aqui no cabeçalho a porta de comunicação que foi usada naquela aplicação. Para quê? Para na hora que chegar a resposta, ele saber para que porta entregar. Certo? Então, esses PDUs, ou unidades de dados de protocolos, são informações de controle da rede. Não é o usuário que coloca, a própria rede coloca. Tá? E cada camada tem essas informações. Então, olha só, você começa lá com seus dados no e-mail na aplicação. Quando isso vira segmento, cai na camada de transporte, e a cada segmento é adicionado um cabeçalho, que são informações de controle. Esse segmento passa para a camada de rede ou camada de internet. A camada de internet também coloca suas informações de controle, por exemplo, endereço de origem, endereço de destino. Então, notem, olha só, presta atenção nisso. Cada segmentinho desse aqui, cada pedacinho é um segmento, certo? Então, aqui a gente tem 3 segmentos de dados, beleza? Esse segmentinho aqui, ó, veio para cá. Nele é colocado mais uma informação de controle aqui, ó. Então, era desse tamanho, mas vai ser transmitido algo desse tamanho aqui, ó. Foi adicionado mais informação. Quando passa para a camada de internet, isso tudo aqui, ó, para a camada de internet é como se fossem os dados que chegou para ela. Ela vem e coloca o seu cabeçalho. Então, olha só, no início, tinha só na camada de transporte ficou desse tamanho. Na camada de internet já ficou maior um pouco. Quando chega na camada de acesso à rede, aí isso tudo é colocado dentro de um quadro, ó, e mais informações de controle são adicionadas. Isso a gente chama de encapsulamento, porque quando eu transmito uma informação, não são só os dados do usuário que são transmitidos. Existem dados de controle que a tecnologia usa e ela mesma adiciona, certo? Então, se você transmite uma informação, a informação que vai ser transmitida não é só aquela quantidade de informação que você transmitiu, é aquela quantidade mais a quantidade de informações de controle que a rede usa, né? Que não é o usuário que decide, é a própria tecnologia. Então, olha só, você começou a transmitir um e-mail, ele vai descendo a pilha, vai aumentando de tamanho, ó, certo? Depois que caiu no quadro, aí é transmitido em bits, aqui, ó, um fluxo de bits. Pode ser sinais elétricos, sinais ópticos, enfim. Então, olha só, começa com dados, na camada de transporte eu tenho segmentos, na camada de internet são os pacotes, na camada de acesso à rede são os quadros, e por fim é transformado em bits. Nesse ponto aqui, ó, é transformado em coisa física mesmo, sinais
né, físicos, né, que a gente consegue medir e tudo mais. Isso é o encapsulamento. O encapsulamento é o contrário. Quer ver? Aqui, ó. No encapsulamento, os dados do usuário é só isso daqui, ó. Esse resto aqui é tudo colocado pela tecnologia, certo? Quando chega lá no destino, vai chegar o fluxo de bits. O que o cliente faz? Monta o quadro, depois pega o pacote, depois pega o segmento e chega nos dados novamente. Então, por isso fala encapsulamento e desencapsulamento. Seus dados são transmitidos, são colocadas várias informações para que a transmissão possa ser realizada. Isso passa pelo canal, tudo do outro lado. E é como se o receptor fosse abrindo os pacotes até chegar novamente os dados. Certo? Então, pessoal, assim, é um conceito muito simples, tá? Mas é bem sutil, né? Tá, Fernando, é o seguinte, o cabeçalho de transporte tem informações que só a camada de transporte vai obter. Cada camada, quando ela coloca seu PDU, é só para a mesma camada no destino, por exemplo. A camada de rede não tem acesso ao cabeçalho da camada de transporte, nem a camada de enlace tem acesso às informações da camada de rede. Por exemplo, a camada de rede passa as informações para a camada de enlace, tudo que chega da camada de rede para a camada de enlace são dados, inclusive o cabeçalho. Ele não mexe em nada. Ele só pega aquele pacote e coloca as informações para ele. Beleza? Agora, a diferença são as informações. Por exemplo, na camada de transporte, algumas das informações que são colocadas no cabeçalho é o processo do sistema operacional que está rodando aquele aplicativo, a porta de comunicação que o aplicativo está usando, né? Cada parte no pacote? Como assim? Cada cabeçalho? Ah, tá. Não, cada cabeçalho tem o seu formato padrão. Né? Então, por exemplo, a camada de transporte tem lá os campos que sempre existem no cabeçalho de transporte. Agora, para identificar isso, são os próprios dispositivos que identificam, mas se a gente pegar um analisador de rede, a gente consegue abrir isso e ver certinho lá qual que é o cabeçalho de transporte, qual que é o cabeçalho de rede. Né? Agora, a diferença é que as informações contidas são diferentes para cada camada, porque elas atuam em níveis diferentes. Então, como eu disse, em transporte é mais nível de sistema operacional, porta, processo. Rede, as informações são endereço IP de origem, endereço IP de destino. E na camada de enlace, aí são colocadas o endereço MAC de origem, endereço MAC de destino. Né? Então é diferente, as informações são colocadas em cada cabeçalho. Tá? Não sei, Leandro, se no material tem isso não. Eu acho que não sei. Se tiver, melhor. Tem? Ah, melhor. Né? Tá. Se tiver, é bom que dá para dar uma ilustrada melhor, né? É que essa explicação essa parte é mais complicada mesmo assim, a distância. O ideal seria eu estar no quadro e eu desenhando, né? Descendo pelas camadas, sendo colocado. Mas enfim, esses cabeçalhos a gente vai ver depois de maneira específica. Agora a gente está falando de maneira genérica, só para entender o processo, mas depois a gente vai ver especificamente cada cabeçalho, o que tem lá dentro de cada cabeçalho. Tá? Agora, que o interessante é só a gente entender o processo de comunicação. Ok? Então vamos lá, olha só. Aqui, ó, Fernando, aqui tá mostrando bem o que são as informações de controle. Por exemplo, em nível físico, na camada física,
a gente tem a questão de bits. Bits brutos mesmo, fluxo de bits. No enlace de dados, assim são endereços físicos, né, um endereço MAC de origem e destino, além de ter um trailer lá, né, para correção de erros. Na camada de rede, as informações são endereço de rede lógica, né, o endereço IP de origem, de destino. Na camada de transporte, a gente tem o número dos processos, né, e as portas de origem e destino. Já nas camadas superiores, camadas de aplicação, são os próprios dados mesmo do aplicativo, né, que aí são codificados em Unicode ou ASCII2, depende da plataforma. Certo? Não sei se deu uma clareada aqui para você. Mas como eu disse, enfim, mais à frente a gente vai ver de maneira detalhada esses quadros aqui. Na rede, a gente tem vários, na verdade vários não, mas dois tipos básicos de endereço. A gente tem endereço de rede, que é o endereçamento lógico, né, que a gente usa o protocolo IP, e tem endereço de enlace de dados, que são os endereços físicos, tá, que já vem nas interfaces já de fábrica, e a gente não consegue mudar. Quer dizer, consegue, né? A gente consegue mudar, mas, assim, a princípio, ela já vem de fábrica, né? Enquanto o endereço de rede, endereçamento IP, é o administrador de rede que fornece, seja de forma dinâmica ou de forma estática. Tá? Então, por exemplo, a gente tem, né, os dispositivos, eles sempre vão ter, para que eles consigam se comunicar, um endereço lógico, no caso, um endereço IP v4 ou IPv6, que é, no caso, esse endereço aqui, ó. Vixe, o que eu fiz aqui? Que a gente tem endereços lógicos, que tem, no caso do endereço IPv4, a gente tem esse formato aqui, né, na notação decimal, a gente tem 4 octetos aqui, são 32 bits. Depois a gente vai estudar isso aqui mais a fundo também. Então, esse endereço que seria o endereço lógico e um endereço físico, né, que a gente tem aqui em hexadecimal, que já vem de fábrica. E aí ele tem uma composição lá, né, onde a gente tem uma parte que identifica o fabricante, outra parte identifica a interface de maneira individual. Né? Mas em uma rede a gente tem basicamente esses dois tipos de endereço físico e endereço lógico. O endereço físico, pessoal, que já vem na placa, que é o MAC address, a gente usa ele, né, em todo tipo de comunicação, certo? Da mesma forma, o endereçamento IP. Tá? Os dois são usados para uma comunicação. Tá? Então, olha só, a gente pode ter vários tipos de dispositivos. Né? A gente pode ter desktops, notebooks, smartphones, né? Enfim. A gente pode ter numa rede vários tipos de dispositivos. Né? Se eles conseguem trabalhar com a pilha de protocolos TCP/IP, eles vão conseguir entrar na rede, né? Entrar na internet, se comunicar. Então, quando eu me comunico com dispositivos que estão dentro da mesma rede, né, a comunicação é mais rápida, né, porque é uma comunicação local, certo? Eu não preciso sair do escopo da minha rede para alcançar o dispositivo. Então, por exemplo, aqui a gente tem a configuração de 3 dispositivos em uma rede. E tem um roteador aqui. Depois a gente vai ver um pouco sobre essa questão de dispositivos de rede, né? Apesar que a gente já viu, né? A questão dos switches, roteadores. Quando esse cara quer se comunicar com esse cara aqui, ó, que está dentro da mesma rede, é tranquilo, né? A comunicação é feita de maneira direta. Quando eu vou me comunicar na internet, por exemplo, né? Então imagina que esse cara aqui, ó, quer se comunicar com esse servidor web que está lá em, sei lá na China. Né? Esse servidor não está dentro da própria rede dele. Não está dentro da rede local dele. Então, para que ele consiga sair da sua rede, ele tem que usar uma entidade que a gente chama de gateway padrão. Tá? O gateway nada mais é do que uma porta de saída da rede. Né? Se eu não consigo me comunicar com alguém de maneira local, eu envio a requisição para o meu gateway, né? E o meu gateway vai dar segmento na comunicação, vai procurar para mim o caminho para a minha rede remota.
uma configuração clássica, né, de redes é eu ter aqui um switch onde eu conecto meus dispositivos, eu tenho a rede local e eu tenho o meu roteador na rede, que é responsável por fazer a comunicação da minha rede interna com a rede externa, né? Geralmente, a porta do meu roteador aqui é o meu gateway padrão. Por quê? O roteador, como eu disse em algumas aulas passadas aí, na verdade eu acho que na aula passada, ele é responsável por usar o protocolo IP para descobrir caminhos na internet. Então essa nuvenzinha aqui, ó, é a internet. Tá? Depois a gente vai pôr uma lupa nisso aqui para entender melhor como funciona aqui dentro. Mas o gateway padrão, então, é essa entidade, né, esse dispositivo que é responsável por tentar encontrar o caminho para dispositivos que estão fora da minha rede local. Então a ideia é mais ou menos o seguinte: eu quero me comunicar com esse cara. Ele não está na minha rede interna, eu vou mandar para o meu gateway padrão para ele tentar procurar o caminho para mim. Então ele vai tentar procurar, né? Então imagine que é um roteador, ele vai procurar uma rota aqui na internet. Encontrou o destino. Então ele vai mandar a requisição para o destino vai responder para mim, vai fazer o caminho até chegar no meu gateway e depois meu gateway entrega para mim. Tá? Então o gateway é a porta de saída da minha rede local. Ok? Tranquilo, gente? Toda... Peraí, deixa eu ver aqui deixa eu voltar. O Dani, sim, a gente às vezes precisa clonar muito, né? Eu também. Inclusive tem uma outra situação, né? Não sei se já aconteceu com vocês. Quando você sobe um firmware, por exemplo, que não é original e usa algum crack para... Nossa, nem sei se eu posso estar gravando isso, né? Mas aí você usa lá um firmware que você não tem a licença e você usa um ativador lá. Às vezes acontece do ativador alterar o MAC. Né? Já aconteceu muito isso comigo também. Aí geralmente dá alguns probleminhas. Né? Mas os próprios dispositivos, né, na própria placa de rede nossa, a gente tem a opção de mudar o MAC, né, de clonar o MAC. Né? Você vai lá e coloca o MAC que você quer. Né? E também tem sim, a respeito dessa sua dúvida aqui, ó, do prefixo de endereço físico, cada fabricante tem o seu prefixo. Né? Lógico que não é um só, chega um ponto que a fabricante gasta todo aquele prefixo e aí é gerado outro para ele. Né? Por que existe esse padrão? Otávio, a gente vai estudar isso também, isso. Porque é o seguinte, a gente tem classes de endereçamento IP, né, segundo a sua capacidade, né, de redes e de hosts. Isso aí a gente vai ver mais à frente. Tá? E também o 19268 tem a questão de endereçamento público e privado. São a classe 19268 XX é uma classe de endereços privados aí que a gente consegue usar, né, em redes internas. Né, é uma técnica, né, que foi agregada aí ao IPv4 para dar uma sobrevida ao IPv4. Né? Quando foi criado o NAT, aí foram criadas as classes de IPs privados para a gente poder, né, usar o mesmo IP dentro de redes distintas, porque esses IPs eles não saem para a internet. A gente vai ver isso, tá? Depois, pode ficar tranquilo. E tem a classe D também, que é muito pouco conhecida, né? Pouco usado, na verdade. Certo, pessoal? Então, assim, o que é importante vocês guardarem dessa aula é esse processo de comunicação em camadas. Então, o que eu sugiro é vocês seguirem o material aí do capítulo 3, porque tem alguns vídeos que mostram, né, em tempo real, o pacotinho saindo da camada de aplicação, sendo adicionados os PDUs, aí passa pelo canal, chega no destino e vai subindo a pilha fazendo o processo inverso. Tá? Então é bem tranquilo. No nosso caso aqui, então, a gente já acabou a parte do capítulo 3. Como eu disse, é uma parte mais teórica, né, mas de extrema importância. Como eu disse, se vocês quiserem continuar estudando rede, vocês vão usar
sempre esse raciocínio de comunicação em camadas, tá? Seguindo o nosso cronograma, deixa eu abrir aqui. O nosso cronograma, a gente vai ter, então, vocês vão ter agora, ó, então a gente está tendo nossa aula aqui do capítulo 3, vocês vão ter do dia 27 até o dia 2/7, né, para vocês estudar o material e fazer o exercício do capítulo 3. Então tem até o dia 2, até semana que vem. No dia 3, a gente vai ter nossa aula do capítulo 4, né? E aí a gente segue aqui o cronograma. Tá? Então já vou habilitar para vocês o exame do capítulo 3, até o dia estipulado aqui, até o dia 2, certo? Então vou habilitar agora aqui até o dia 2/7. O capítulo 2 eu já reabilitei aí para vocês até sexta-feira. O capítulo 1 eu vou habilitar também, certo? E é isso, pessoal. Vocês sigam o material agora do curso, tá? Oi, pode falar. Tá, deixa eu responder uma por uma aqui, ó. Otávio, o curso, né, ele foi, o prazo dele foi criado seguindo esse cronograma. Então a gente não pode mudar agora. Tá? A gente vai deixar os prazos de acordo com o cronograma, porque o PPC do curso foi baseado nesse tempo. Então se a gente alterar isso agora, vai alterar o tempo do curso, certo? Então a gente vai seguir. E se for acontecendo alguns problemas, a gente não tem porquê, a gente consegue habilitar de novo, dar mais um prazo, certo? Mas vamos tentar manter esse cronograma. Como no caso aconteceu a manutenção, ele gerou um transtorno para alguns, a gente vai reabrindo, vai resolvendo os problemas. Mas por conta do prazo do curso, a gente mantém assim, tá ok? Zé Mário, é o seguinte, algumas questões não estavam aparecendo. Isso às vezes acontece com o pessoal, questão de navegador, né? Então, é uma questão que a gente não tem, eu não tenho controle sobre isso, né? Às vezes acontece de você usar o Chrome e não abrir, depois você usar o Chrome e abrir novamente, dá certo, ou você pular elas e voltar, e aí aparece. Então, assim, o pessoal geralmente que usa o Mozilla, né, usa o Firefox, não tem relatado isso. Então, se vocês quiserem tentar usar o Firefox, é melhor, tá? Então, é isso que eu falei, ó. O Otávio já não teve problema. Então, isso varia muito, tá? A gente não tem como, eu não consigo prever isso, né? Isso, quanto mais atualizado, melhor, tá? Qual que é a outra pergunta aqui? Deixa eu ver. O Augusto perguntou das notas. Pessoal, as notas, é até bom para eu falar para vocês. As notas são as notas dos exames, tá? Dos exames do capítulo 1 até o capítulo 11, certo? Vocês têm que tirar pelo menos 60 em todos os exames, tá? Assim, basicamente. O que eu queria falar é o seguinte. O que é mesmo que eu queria falar? Ixi. Deixa eu ver aqui. Vocês vão encontrar aí vocês vão encontrar no material alguns exercícios para serem feitos. Esses exercícios... deixa eu só concluir. Esses exercícios que estão disponíveis para vocês aí são exercícios para fixação, tá ok? Então, assim, não precisa fazer e me enviar, tá ok? Vocês podem fazer para fixar o conteúdo e tudo mais, mas não precisa me enviar por e-mail, nem... não vai contar nota, não vai valer nota esses exercícios, tá ok? Porque alguns alunos me mandaram
os exercícios resolvidos. Não precisa. Vocês podem fazer, devem fazer, mas não precisa enviar para mim não. Ok? Quanto à nota, é isso mesmo, Fernando. Você tem duas tentativas. Se você, ao você realizar elas, sempre fica a maior nota. Tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Vocês mandaram algum e-mail que eu não respondi, porque eu sempre tento responder o pessoal aí, mas às vezes passa algum, né? Tem mais alguma dúvida que vocês querem tirar? Então, Francélio, como eu disse, eu vou processar o vídeo e demora em torno de uma semana para ficar pronto. Então, assim que ficar pronto, eu já mando para vocês o link para vocês poderem assistir. Tá, pode falar, Fernando. Então, Franciele, vamos torcer para ficar pronto antes, né? Porque, como eu disse, isso aí não está no nosso, não está no meu alcance, isso, o tempo demora mesmo. Fernando, nunca tentei, cara. Nunca tentei. Ele já não vem nativo, né? Você não consegue encontrar nas aplicações lá de um PC. Mas a gente teria que procurar isso aí. Eu também nunca usei, não. Nunca usei, cara. Eu não sei te responder isso, não. Tem que dar uma pesquisada. Otávio, então, cara, seguinte, é como eu disse, a principal fonte de informação de vocês é o material, não é a aula. Tá? A aula serve para tirar dúvidas e tudo mais. Né? Mas só que assim, se a gente aumentar o prazo dos exames, a gente vai estourar o prazo do curso. Né? Então, assim, como a gente não contava com esse tempo, né, de processamento do vídeo, enfim, foi uma surpresa. Não tem como a gente mudar isso agora, tá? Mas sim, para vocês fazerem os exames, a aula, eu vou falar para vocês, é o de menos. Tá? O material está muito mais completo do que minha explicação aqui. Né? Aqui eu adianto um pouco, já deixo vocês sabendo, mas lá no material está muito melhor explicado, né? Com exemplos e tudo mais. Ok? Pois é, Augusto, é um material assim muito completo e muito interativo, né? É bem tranquilo mesmo, né? Não fica nada pendente, sempre dão exemplos, tem vídeos, então assim é muito bom. Deixa eu só ver aqui quem mais pediu. Deixar toda a data final para domingo. Olha, Francélio, eu vou seguir o cronograma. Eu não sei se no cronograma tá todo domingo, mas como eu disse, o cronograma que eu passei para vocês é o que a gente vai seguir, porque a gente criou o curso baseado nele, entendeu? Então, para a gente no capítulo 3, ó, só olhar no cronograma aí, ó. Vai ficar aberto até dia 2/7. Dia 2 é domingo que vem. Então, vocês têm essa semana inteira para realizar, tá? Tá? Então, até domingo. Porque, assim, quem fez o capítulo 1, o capítulo 2, aí fica só por conta do capítulo 3, né? Já teve essa aula, você segue rapidinho o material lá, você já faz esse exame rapidinho, tá? Tranquilo, pessoal? Ô, Fernando, sobre tua dúvida aí, ó, eu vou dar uma pesquisada sobre isso e te falo,
tá? Sobre a instalação do put aí, eu nunca usei, mas deve ter alguma forma. Tranquilo, Dani, vai lá. A gente já encerrou agora também. Tranquilo então, pessoal. Bom, a gente já encerra a aula aqui. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, ficar por aí, pode ficar que eu fico aqui mais um pouco. Né? Tranquilo, Augusto. Precisando aí, você me avisa. Tá? Deu tudo certo lá, né, com o seu acesso lá. Beleza, então. Aí no final lá, tua dúvida quanto aos certificados, pode ficar tranquilo, porque se for o caso, a gente faz o download por aqui e envia para você no e-mail que a gente quiser. Né? A gente faz o download da carta e passa para você. Não tem problema não. Beleza. Por nada. Tá tranquilo. Pessoal, mais alguma dúvida? Vocês querem aproveitar para tirar alguma dúvida? Falou, Augusto. Boa noite para você. Viu? Bom, pessoal, se está tranquilo, então vocês não têm nenhuma outra questão aí. Eu vou habilitar aqui o capítulo 3, o exame, e vou colocar um outro fórum lá. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem no fórum para discussão. Tá? E a gente se encontra então no dia 3, né, com a aula do capítulo 4. Beleza? Beleza, Fernando. Posta lá que a gente discute por lá. É bom que se os colegas tiverem a mesma dúvida, já fica disponível lá para eles. Valeu, Fernando. Abração. Até mais. Tudo certo, pessoal? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, então vamos encerrar a aula, tá? Assim que tiver disponível o vídeo, eu envio para vocês, ok? Então, tranquilo, pessoal. Boa noite para todo mundo aí, tá? E a gente se vê no dia 3 com a aula do capítulo 4.